Bem, meus amigos, semana passada nós terminamos o livro Mistagogia, que era uma continuação do livro Viagens Astrais, de Lancelin Espírito, psicografada por João Nunes Maia, espírita baiano e médium de grande experiência no contato com o mundo espiritual, que foi digamos assim, um mediador de tantas informações e tantos ensinamentos para todos nós. E havia sido combinado, né, ou decidido pelo grupo. Quando eu falo aqui em grupo, eu penso nos encarnados e nos desencarnados, que a próxima leitura, para que pudéssemos acompanhar e conversar nos sábados, seria o livro Peregrina da Paz, que conta a história de uma americana que não tem relação nenhuma com a doutrina espírita como nós conhecemos, mas, sem dúvida nenhuma, era um espírito de escola e que muito demonstrou do amor, da simplicidade, da humildade que podemos e precisamos ter na nossa jornada, seguindo, podemos dizer, fielmente os ensinamentos de Francisco e de Clara de Assis. Então, hoje, como a condutora das nossas reuniões está impossibilitada, nós não vamos iniciar o livro Peregrina da Paz, e sim apresentar a todos vocês quem foi a Peregrina da Paz. Mildred Lisette Norman era uma pacifista e ativista pela paz e caminhou em solidão durante mais de 28 anos para divulgar uma única e utópica mensagem estampada em um agasalho azul: paz. Essa avó de Forrest Gump, adorável e genial, eloquente no discurso e na dialética, percorreu mais de 40 mil quilômetros a pé, semeando sua quimérica e fabulosa crença por recônditos caminhos da América do Norte. Ela foi a primeira mulher a percorrer toda a extensão da trilha dos Apalaches em uma temporada única e atravessou os Estados Unidos, não uma, nem duas vezes, senão que 7, falando com os outros sobre a paz. Essa brincadeira que é feita sobre o Forrest Gump, quem viu o filme, há um momento que ele começa a caminhar pelo país, sem pretensão nenhuma, apenas para levar a paz, para levar a tranquilidade às pessoas que ele encontrasse no caminho. E ele passa a ser seguido por multidões fazendo isso. E, assim, não seria tão absurdo imaginarmos que esse período do filme possa, de fato, ter sido inspirado na Peregrina da Paz, porque era exatamente o que ela fazia. Ela saía caminhando pelo país em nome da paz, para que as pessoas entendessem que precisavam modificar a sua forma de ver o mundo, de se relacionar com as outras pessoas, de criar esperanças para o futuro de um mundo melhor. Mildred, ela nasceu em 1908. Essa foto aqui ao lado é quando ela tinha 28 anos de idade, muito antes de começar a sua jornada como transformadora de pessoas, como um embaixador da paz, da harmonia
e da premissa mais simples que qualquer ser humano precisa entender e aprender, que é amar, que é levar paz aos outros, tranquilidade, esperança, harmonia. Então, Mildred, ela nasceu em 1908 e veio nos deixar desencarnando em 1981. Também conhecida como Pilgrim, ou Peregrina da Paz, dedicou meia vida com os pés calcando a areia e o asfalto americano, com suas roupas como únicas posses e com sua mensagem como única moeda. Ela fazia isso em troca de hospedagem e alimento. Nômade, sem rumo, passeou primeiro por aldeias, escolas, igrejas e mais tarde por universidades e as mais importantes redes de rádio e televisão do país para deixar a marca de seus calçados e a impressão de um sermão de sucesso para essa convulsa sociedade americana da época, então submersa em conflitos como Vietnã e Coreia. Foi uma verdadeira heroína da época do tão falado e comentado movimento hippie dos agitados anos 60. Se nós pararmos para ver o início da sua jornada, da sua transformação, muitos perceberão uma semelhança muito grande com a caminhada do próprio Francisco de Assis, em que, quando ele se decidiu seguir por esse novo caminho na sua vida, ele abandonou todas as suas posses e caminhava pelo mundo, levando suas lições de paz, de amor, de harmonia, de fraternidade, de humildade, sem pedir absolutamente nada em troca. E começando ao redor de onde ele vivia na época, ele pessoalmente ganhou distâncias inimagináveis e a sua mensagem conquistou o mundo. A nossa Peregrina da Paz, ela nasceu em 18 de julho de 1908, numa pequena granja, né, em Harbor City, Nova Jersey. Ela era a mais velha de 3 irmãos em uma família muito humilde, mas, ao mesmo tempo, respeitada por sua comunidade, por ter fundado um assentamento agrícola de imigrantes alemães em 1855. Seus antepassados fugiram da Alemanha e de suas guerras no século XIX. Então, veja, a família dela, ela já vinha envolvida num sentimento diferente. A família dela já tinha preocupação com outros que podemos chamar simplesmente de irmãos que chegavam a uma nova terra, perdidos, fugindo de guerras, de situações desfavoráveis. Então, eles já preparavam um ambiente de acolhimento para eles. Logo, sua família se transformou em uma comunidade ao acolher outros familiares e amigos no regaço de sua escassa riqueza. Os pais de Mildred, ele carpinteiro e ela dona de casa, esbanjavam ética moral ante a escassez de bens materiais.
A família considerava-se livre pensadora, buscando respostas através da razão, da ética e da lógica, sem religiões, sem doutrinas ecumênicas nem catecismo, sem professar culto ou pertencer às igrejas. Então, eles já traziam, na sua essência, o amor ao próximo, a bondade, o carinho, o acolhimento a quem necessita. Eram sentimentos inatos, não apenas dela, mas de seus pais, que já transformavam aquele ambiente, né, aquela região onde eles moravam, no que hoje poderíamos chamar de um pronto-socorro espiritual de acolhimento a todos aqueles que ali chegassem, sendo todos bem-vindos, sendo todos acolhidos. A nossa Mildred, que nessa época ela ainda era conhecida pelo seu nome de batismo, destacou-se entre seus irmãos por sua memória e capacidade cognitiva. É aquela criança, né, que todo mundo diz, nossa, como ela é esperta, ela é muito esperta para a idade que tem. E aos 3 anos já, ela sabia recitar poemas, tocar piano, destacando-se posteriormente como aluna diferenciada e com grande capacidade de oratória na escola fundamental. Mas, sobretudo, mostrou logo um grande talento nos esportes e de sacrifício físico, surpreendendo a todos em uma área até então não acostumada a grandes êxitos femininos. Então, aquilo que a gente aprende em vários livros, né, que cada um vem com as capacitações que lhe serão úteis no trabalho que se aceitou realizar em cada jornada encarnada. Então, ela já vinha com a semente do que ela precisava para realizar o trabalho que, posteriormente, ela desenvolveu por 28 anos. Ela tinha uma resistência física grande, maior do que as pessoas estavam acostumadas a ver em pessoas do sexo feminino. Tinha uma rapidez de raciocínio, uma inteligência privilegiada e, acima de tudo, fundamental, uma oratória fluida, uma capacidade de expor as suas ideias, de fazer aqueles que a ouviam compreender simples, objetiva e fácil. O que, mais uma vez, me remete à figura de Francisco de Assis, que também tinha uma eloquência extraordinária para a sua época. Em 1933, ela se casou, seguindo o fluxo normal de toda a família daquela época, com Stanley Ryder, um endinheirado homem de negócios desaprovado, ao mesmo tempo que respeitado pela família de Mildred, cuja relação foi se deteriorando ao mesmo tempo que ela madurava o seu grande projeto. De fato, se a gente analisar apenas por esse aspecto, né, ele era um homem respeitado pela sociedade vigente à época, porque era um homem de negócios, não comerciante, mas que tinha dinheiro, destaque, influência, mas, ao mesmo tempo, a família dela não sentia nele as mesmas prerrogativas que a nossa Peregrina da Paz extravasava já com tanta nitidez e facilidade.
E isso acabou, essa incompatibilidade de sentimentos, de visão de vida, acabou, de certa forma, influenciando a, a relação entre eles dois. E quando o Stanley foi recrutado na Segunda Guerra Mundial, em 1942, Mildred protestou energicamente, tentou convencer o marido a se converter em objetor de consciência. Sua negativa conduziu, numa fria noite de 1942, à dissolução definitiva do casamento. Então, ele, como homem naquela época, achou que era seu dever, acima de tudo, participar da guerra, da Segunda Guerra. E ela, na sua visão, que a gente já pode chamar de espiritualista, de amorosa, de cristã, ela já sabia, ela já sentia que a guerra era uma coisa negativa para a humanidade. E ela tentou demovê-lo dessa ideia. Não participe disso. E esse é apontado na sua história como um dos momentos em que levaram à dissolução do seu casamento, à incompatibilidade de aspirações futuras em relação a si e a tudo e a todos ao seu redor. Naquela mesma noite de solidão, passeando em um bosque próximo à sua casa e buscando respostas e vocações de uma vida perdida, cuidando de seu mal agradecido marido, esse mal agradecido vamos colocar por conta da forma de se ver à época, porque não é que ele seja mal agradecido, a compreensão dele era apenas diferente. Mildred teve sua iluminação pessoal do que tinha que fazer com a sua vida. E, embora não seja um fato histórico tão grandioso como a revelação de Paulo de Tarso, é muito semelhante. Ela caminhando em meio, e significativo até, ela caminhando em meio à escuridão, ela teve a iluminação. Isso é muito simbólico, que faz qualquer um pensar no simbolismo disso e na força que isso tem. Em meio às trevas, não só ela, mas qualquer um de nós, se estiver atento, pode perceber a luz. Caminhando na madrugada, e são palavras dela, caminhando na madrugada, sentia-me elevada, mais elevada do que nunca. Cada flor, cada arbusto, cada árvore, parecia levar uma auréola. Nesse momento de solidão, senti-me em plena disposição, sem reservas, a dar minha vida, a dedicar minha vida ao serviço. Então, uma grande paz veio sobre mim. Uma sensação de paz que tentei provocar o resto de minha vida. Experimentei uma plena capacitação de dar todos os meus esforços para além dos triviais cuidados com o carro. Eu vejo a beleza desse depoimento da própria Peregrina da Paz. No momento em que ela despertou para a iluminação, que ela compreendeu talvez a tarefa mais importante que ela tivesse a realizar naquela jornada encarnatória, ela encontrou a paz e passou a ter certeza absoluta de qual direção ir e o que fazer. Durante os primeiros anos 40, enfocou sua vocação no trabalho em várias ONGs e organizações de voluntariado, Friends Service Committee, a Comissão de Bolsas de Filadélfia, o Conselho das Nações Unidas da Filadélfia e, sobretudo, filiou-se ao Conselho Internacional de Mulheres para a Paz e Liberdade. Então, no início, ela achou que
aquela vocação dela de trabalhar pelo próximo, de levar conforto a quem ela pudesse, estava ligada a instituições, a ONGs, a instituições de caridade, de benefício a terceiros, mas de uma forma diferente. Mas aí o que aconteceu? Com o passar do tempo, o problema, como é descrito na sua história, né? O problema é que Mildred não conseguiu recuperar o sentimento de paz naquela noite fria. Então, mesmo fazendo uma coisa que ela achava certa, que era uma boa coisa, ela não sentia a mesma sensação de paz, de tranquilidade, de certeza que ela sentiu naquela noite escura e fria, passeando sozinha pelo bosque. E e ela tentou, egoisticamente, entender, né? Buscou a complacência do seu próprio ego para satisfazer a lembrança de um sentimento esquecido. Mas foi só no outono de 1952, um ano antes de ela começar as suas peregrinações, que ela recuperou essa completa paz interior ao final de sua primeira longa e extraordinária viagem de a pé. Em 26 de abril de 1952, Mildred começou a caminhada de 3.500 quilômetros, denominada Trilha dos Apalaches, que atravessa 14 estados, e se converteu na primeira mulher que completou a trilha solitária, caminhando durante quase 5 meses. Durante a excursão, viveu completamente ao ar livre, equipada com apenas um par de calças, uma camisa e suéter, uma manta e 2 sacos plásticos. Seu menu, pela manhã e da noite, eram 2 canecas de farinha de aveia crua empapada em água e adoçada. Ao meio-dia, 2 canecas de leite em pó, mas as bagas de frutos verdes ou secos se encontravam pelo bosque. Mildred convenceu-se de que as posses materiais eram simplesmente uma carga, e para conseguir um estado diário de graça, haveria de manter a simplicidade. A ideia de converter-se em peregrina, caminhando entre países pela paz, chegou nesse momento, em outra visão, quando ela descreveu: vejam a semelhança dos passos de Francisco de Assis, de muitos franciscanos, com a jornada da peregrina. E ela disse: enquanto caminhava pelos bosques da Nova Inglaterra, vi passar por minha mente um mapa dos Estados Unidos, com as grandes cidades marcadas. E foi como se alguém tivesse pegado um lápis de cor e assinalado o meu caminho em zigue-zague, de costa a costa e de fronteira a fronteira, desde Los Angeles até a cidade de Nova York. Vou falar com todas as pessoas que encontrar pelo caminho sobre a paz. Vou levar um sinal, uma túnica com uma estampa atrás, dizendo: passeios de costa a costa pela paz. E na parte da frente, peregrina da paz. A partir desse momento, Mildred, de 44 anos, passou a ser para sempre a Pilgrim, ou Peregrina da Paz. 3 décadas de caminhadas solitárias ao longo e ao largo da América do Norte, sempre com a mesma roupa. Em sua primeira viagem como Peregrina da Paz, caminhou 8.000 quilômetros, desde a Califórnia até Nova York, de costa a costa e de fronteira a fronteira, para compartilhar a sua mensagem de paz no meio da Guerra da Coreia, a Guerra Fria, e no apogeu da era McCarthy, onde existia nos Estados Unidos uma perseguição a todos aqueles que eram considerados não defensores dos ideais mais elevados do americanismo. O problema é que ela ainda não era popular, e as desconfianças nessa época marcavam seus viveres. Em seus bolsos levava apenas uma escova de dente, um pente, um lápis
e mais tarde vários papéis com frases sobre a paz de personagens famosos. Muitos dias de jejum, desfalecimento e lesões. Não aceitava nunca dinheiro nem esmolas. Nunca se aproximou de ninguém com algum interesse, mas deixou que outros seguissem seu caminho. Às vezes as etapas eram feitas com companhias, mas quase sempre em solidão. Aqui uma série de fotos da nossa querida Peregrina da Paz durante seus anos de prestação de serviço amoroso, sincero, para toda a humanidade. Ela tinha um magnetismo que cativava a qualquer um no mesmo instante. Ela foi uma fascinante e contundente oradora, em uma mensagem que incluía um alfarrábio de histórias poderosas e inspiradoras, que eram fáceis de escutar e recordar. Durante quase 3 décadas, de 1953 a 1958, cruzou o país em 7 ocasiões, incluindo 2 viagens ao Alasca e Havaí, bem como Canadá e México. Em 1971, durante sua 7ª travessia, deixou de contar os quilômetros, quando já ultrapassavam 40 mil. Tanta era a sua capacidade de sacrifício que utilizou apenas 28 pares de sapato durante os 28 anos, ou seja, 2.500 quilômetros por par. Ela preferia presentear crianças que cruzavam seu caminho com as múltiplas doações de equipamentos e vestimentas que recebia. Foi presa 2 vezes por vadiagem e falta de documento, mas acabou organizando um coral no presídio com presos, violões, inclusive carcereiros, até que a libertassem em troca de trabalhos e compromissos sociais voluntários, que era o que ela fazia, sabia fazer tão bem. Foi também assaltada, molestada, maltratada por um monte de bêbados e meliantes com os quais intimava até acalmar suas ferocidades e condutas agressivas. Praticou também a tolerância contra o mundo gay, bissexual, transexual, defendendo a não discriminação por condição sexual em um momento muito difícil da história americana para essas atitudes. Em 7 de julho de 1981, enquanto praticava um discurso próximo a Knox, Indiana, a Peregrina da Paz foi atropelada em um triste acidente automobilístico. No momento da sua morte, do seu desencarne, ela estava cruzando os Estados Unidos pela 7ª vez. Tinha 73 anos. Já em idade avançada no seu trabalho. E o seu legado, para terminar, é uma verdadeira lenda. Imediatamente cresceram como espuma, como alguns gostam de dizer, rastilho de pólvora. E, através da sua fundação, múltiplos seguidores dizem que continuam a encontrar significado na sua mensagem e são inspirados pelo seu exemplo, trazendo a herança de seu projeto até hoje aos nossos dias atuais. E para encerrar essa nossa apresentação, para que todos saibam de quem a gente está falando ao começar a leitura na próxima semana, ela disse o seguinte: estou quase segura de que alguns dos que me ouviram simplesmente devem pensar que estou completamente louca. De qualquer forma, estou fazendo algo diferente. E os pioneiros sempre são vistos como um pouco estranhos. Mas tudo que quero
é que as pessoas vejam a bondade dentro delas mesmas, porque é mais suscetível a atingir aquilo que se vê. O mundo é como um espelho. Se você sorrir para ele, vai sorrir de volta. Gosto de sorrir e, pelo geral, recebo muitos sorrisos em troca. Sou feliz e tenho tudo o que preciso na minha peregrinação, sem sequer pedir. Vou continuar a ser uma andarilha, enquanto continuarem a me dar um abrigo e comida. Vou continuar andando, até que a humanidade, enfim, aprenda o caminho da paz. Peregrina da Paz, 6 de julho de 1981. Ela fez esse discurso um dia antes do seu desencarne. E podemos ter certeza que o trabalho dela não acabou aí e as suas andanças também não. Ela continua caminhando e cumprindo exatamente aquilo que prometeu. Caminhar em todas as direções, em todos os lugares que forem possíveis, para levar a paz e, o mais importante, ensinar as pessoas a entenderem, aceitarem e perceberem o amor e a bondade dentro de cada um de si.